Olá, eu sou Guilherme, faço parte do grupo Materiais do PET Engenharias da UFRJ Macaé. Nesse vídeo eu vou tratar do tema reforços em materiais compósitos. Eu espero que vocês gostem. Os reforços dentro dos materiais compósitos, podem aparecer de várias formas, em partículas, em flocos, em fibras curtas, fibras contínuas, ou entrelaçado ou até como um tecido. Nessa imagem nós vemos um unidirecional na primeira letra A, e ele seria uma fibra contínua. Na B seria entrelaçado, na C seriam fibras descontínuas em orientações aleatórias, e na D é parecido com um tecido. E por que os reforços são em formas de fibras? Bem, na fibra, esses materiais que são mais rígidos e mais fortes podem ter uma flexibilidade muito maior quando estão nessa forma. Sabendo que os reforços podem vir nos materiais compósitos em formas de fibras, nós podemos iniciar tratando das fibras naturais, porque muitas fibras de materiais compósitos já existem na natureza e podem ser e são usadas em situações que envolvem tensões não muito altas. A grande vantagem nesse caso é o baixo custo. O reino vegetal, por exemplo, é a maior fonte de materiais fibrosos. Fibras celulósicas na forma de algodão, de linho, por exemplo, têm sido usadas na indústria têxtil, enquanto a madeira e palha têm sido usadas na indústria de papel. Outras fibras naturais, como cabelo, lã e seda, consistem em diferentes formas de proteína. Fibras de seda produzidas por uma variedade de aranhas são muito atraentes e possuem uma resistência muito alta, além de terem uma boa elasticidade. Então aqui nós temos asbestos, temos linho na segunda imagem, temos lã na imagem superior direita, temos seda na imagem esquerda, temos a fibra da bananeira, o cabelo do cavalo. Temos muitos exemplos de fibras naturais neste caso. Nessa parte do vídeo eu vou trazer um exemplo de aplicação de fibra natural, que é uma aplicação muito interessante. Um carro da McLaren, podemos ver essa parte aqui. O banco do carro da McLaren, carro de Fórmula 1, é feito de fibra de linha. É uma fibra natural que é 30% mais barata do que a fibra de carbono. Nessa aplicação ela é 9% mais leve e também é uma matéria-prima neutra em CO2, e suas fibras são biodegradáveis. Então, neste vídeo, nós vamos ver uma variedade de reforços feitos pelo homem. Fibras usadas em matérias-primas de alta performance na engenharia possuem três importantes características. A primeira delas é que elas possuem um diâmetro pequeno. Nessa figura, a gente vê o decaimento da resistência de uma fibra de carbono com o aumento do diâmetro da fibra. Então, quanto maior o diâmetro individual de cada fibra, menor que vai ser a resistência desse material compósito. Isso é um resultado do efeito de tamanho. Quanto menor o tamanho, menor a probabilidade de haver imperfeições no material. Outra característica importante é uma grande razão de comprimento da fibra pelo seu diâmetro. Isso permite com que uma grande fração da carga aplicada nela seja transferida através da matriz, para as fibras rígidas e fortes. Então, o material possui uma matriz e essa força é transferida para a fibra, quando ela possui um comprimento maior, transferida com maior facilidade. E nessa imagem nós vemos hastes de fibra de carbono com diferentes diâmetros. Outra característica esperada da fibra é que ela tenha um certo grau de flexibilidade. E essa flexibilidade vai permitir um uso de uma maior variedade de técnicas para fazer compósitos com essas fibras. A fibra de vidro é mais um exemplo de material de reforço e é apresentada em uma variedade de formas: fios cortados, fio contínuo ou tecido, como nós vemos nessa imagem. Aqui não é o foco a fabricação de uma fibra de vidro, mas eu vou tentar dar uma ideia de como ela é feita. Os materiais bases são derretidos em um funil e o vidro derretido, que é da fibra de vidro, certo? Alimenta eletricamente as buchas
de platina que são aquecidas e cada bucha contém 200 furos, que é esses filamentos que nós podemos ver na sua base. O vidro fundido flui por gravidade através desses orifícios, formando finos filamentos que são contínuos. Estes são reunidos em um fio e um tamanho é aplicado antes de serem enrolados em um tambor. Então, o diâmetro final da fibra é função de cada orifício da bucha, do diâmetro e do seu diâmetro desses orifícios, e também da viscosidade do vidro derretido, que é função da composição deste vidro e também da temperatura em que ele está. Aqui nós temos fibras de vidro contínuas cortadas de um carretel. Só uma exemplificação, uma visualização melhor, né, deste processo. Aqui eu vou apresentar algumas propriedades mecânicas da fibra de vidro, né? Nós temos a densidade de 2,55 gramas para cada centímetro cúbico. Comparativamente, o aço possui uma densidade de 7,7 gramas para cada centímetro cúbico. Então, o vidro ele é um material quase que mais de 3 vezes mais leve, né, que o aço. A segunda propriedade, a do meio, tensile strength, seria a resistência à tração. Na fibra de vidro temos 1750 megapascal, enquanto, por exemplo, em um aço comum seria em torno de 700 a 800 megapascal. Então a gente pode ver que a fibra de vidro até agora se mostrou 3 vezes mais leve e mais de 2 vezes maior resistência à tração do que um aço comum. Então temos propriedades significativamente positivas ainda. Então, para quem não sabe, essa resistência à tração, você faz um teste que você puxa o material, uma tira do material pelos dois lados e anota quanto que ele aguenta até ele deformar plasticamente e depois se romper. Então, seria esse teste, né, de puxar, a força que ele aguenta sendo puxado. Em palavras mais simples. No módulo de Young tem a ver com a deformação do material junto com aquela resistência à tração que a gente já viu. Então, o módulo de Young ele pega essa primeira característica e divide pela quantidade que o material deforma. E nesse caso, a fibra de vidro tem uma deformação maior do que o metal. O aço vai ter um módulo de Young em torno de 200 a 300 gigapascal, falando genericamente, enquanto que essa fibra de vidro tem 70. Então, o aço deformaria menos, quando sujeito a uma certa força. Bem, já tratamos da fibra de vidro, agora vamos tratar da fibra de carbono. E o carbono ele é um elemento muito leve, com uma densidade de 2,27 gramas para cada centímetro cúbico, e existe uma variedade de formas cristalinas, como a gente vê nessa imagem. O diamante é feito de carbono e carvão também é feito de carbono. Então vocês imaginam a variedade de características que os materiais feitos de carbono podem ter, né? Aqui a estrutura de rede cristalina é mostrada mais claramente. A força de ligação determina o módulo do material, então a ligação de alta resistência entre os átomos do carbono no plano da camada resulta em um módulo extremamente alto, enquanto que a fraca ligação de Van der Waals, que é entre as camadas vizinhas, resulta em um módulo mais baixo nessa direção. Então, a fibra de carbono aguenta mais em uma direção do que em outra, certo? Então, consequentemente, quase todas as técnicas de processamento de fibra de carbono têm o objetivo de obter um grau muito alto de orientação preferencial desses planos
que são hexagonais ao longo do eixo da fibra, para que ela tenha a maior resistência possível. Então, você quer uma orientação, a orientação forte, não a outra, nas fibras. Essa imagem representa as diferentes etapas de processamento da fibra de carbono, desde a fibra em si, no rolo, até a peça final, que provavelmente vai ser usada na indústria automotiva, essa peça que a gente vê. E a fibra de carbono possui vários tipos. Um exemplo é a fibra de carbono ex-PAN. Ex-PAN, PAN significa poliacrinolitrila. E esse tapete da foto não é um tapete de fibra de carbono, é apenas um tapete que é feito deste mesmo polímero sintético obtido a partir da polimerização da nitrila de acrílico, que algumas fibras de carbono deste tipo. E essa imagem, então, não representa fibras, apenas a matéria-prima. Nessa imagem a gente tem um rolo de fibra X-Pan da Mitsubishi Chemical. E aí sim é um exemplo da fibra em si, deste tipo. Um outro exemplo de material para o reforço, né, que é a fibra de carbono, é a fibra de carbono de celulose. Então a gente viu uma fibra de carbono que era de polímero, que era o mesmo que fabrica tapetes. Agora estamos vendo uma fibra de carbono de celulose. Essa fibra de carbono da imagem que está à mostra é uma fibra de carbono de bambu. Então a celulose ela é um polímero natural que é frequentemente encontrado na forma fibrosa. Na verdade, a fibra de algodão, que é celulósica, foi uma das primeiras a ser carbonizadas. Esse carbonizado é um processo, é um tratamento térmico. Thomas Edison fez isso para obter filamento de carbono para as lâmpadas incandescentes. O algodão tem a propriedade desejável de se decompor antes de derreter, mas ele não é muito adequado para a fabricação de fibra de carbono que possui um alto módulo de resistência, que nós já discutimos no vídeo, porque ele tem um grau de orientação bastante baixo, aquela orientação que foi falada da questão de a fibra de carbono, uma orientação ser fraca, outra ser forte. Apesar da fibra de carbono de algodão ser altamente cristalina, então ele não tem essa orientação adequada. Então, ele não possui muitas aplicações mais extremas que necessitam das melhores propriedades, certo? E também é um tipo de fibra bastante caro. Um exemplo de aplicação dessa fibra de carbono de celulose seria essas rodas de bicicleta de fibra de carbono do tipo rayon. Essas dificuldades que eu mencionei da fibra de carbono de algodão, elas foram superadas nesse tipo de fibra de carbono do tipo rayon, que já é outro tipo. Essa fibra de carbono, ela é feita de polpa de madeira, uma fonte barata, e tem um rendimento de 15 a 30% em peso, em comparação com cerca de 50% no caso das PAN. Aqui nós temos uma imagem 2D e uma 3D do que seria a caracterização das fibras do carbono, como que elas ficam expostas, né? Isso seria de uma fibra de carbono do tipo expand, daquela poliacrinolitrila que nós vimos antes. E a densidade das fibras de carbono fica em torno de 1,6 até 2 gramas por centímetro cúbico. E é menor do que aqueles 2,3 que foram vistos para a fibra de vidro. Mesmo entre as fibras de carbono desse tipo X-PAN, que é um tipo específico da fibra de carbono, podemos ter uma série de fibras de carbono, por exemplo, uma de alta resistência com um módulo de Young médio, uma de alto módulo de Young, etc. E no caso das fibras de carbono, o módulo de Young no médio seria de 200 a 300 gigapascal, no alto até 400 gigapascal, então tão alto quanto um aço. A fibra de aramida, ou poliamida aromática, é uma fibra sintética e ela é obtida a partir de nylons aromáticos, em que as moléculas formam cadeias longas e altamente orientadas. Nomes comerciais que também são conhecidos para esse tipo de fibra, que já fomos para o Kevlar agora. Também
Outro tipo para essa fibra de aramida seria o Nomex. A diferença entre Kevlar e o Nomex é que está na orientação da sua estrutura molecular. O Nomex possui ângulos de 120 graus, enquanto o Kevlar possui anéis aromáticos. E como vemos nessa imagem, temos K29, K49, K119, etc. Temos diferentes tipos de fibra de Kevlar que fornecem um conjunto bem diverso e impressionante de propriedades, certo? O Kevlar, com as propriedades, digamos assim, piores, não seriam piores, mas menos refinadas, seria o Kevlar mais comum, que se destina ao uso de reforço de borrachas para pneus, correias ou pneus radiais de automóveis e carcaças de pneus para caminhões, em geral, e também para artigos mecânicos de borracha em geral. Esse primeiro tipo de Kevlar pode ser exemplificado nesse pneu da Continental, que nós vemos essa matriz laranja seria o reforço de Kevlar que esse pneu possui. Voltando aqui no Kevlar 29, ele é aquele mais conhecido, usado para cordas, cabos, tecidos revestidos para infláveis, tecidos arquitetônicos e tecidos de proteção balística, que é o que os policiais usam, por exemplo, em coletes que são feitos de Kevlar e são usados também em agências de aplicação de lei em muitos países. Esse seria o Kevlar K29. Então, o K29 tem essa aplicação de proteção balística, certo? E o último seria o K49. O K49 destina-se ao reforço de epóxi, poliéster e outras resinas, e ele é usado nas indústrias aeroespacial, na indústria marítima e também na indústria esportiva, certo? De fabricação de itens para realização de esportes para atletas. Então, seria esse o vídeo sobre reforços em materiais compósitos e a matéria deste vídeo foi baseada nesse livro do Chola, do Composite Materials. Espero que tenha sido proveitoso as informações que eu passei. E é isso, muito obrigado.